seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá. O meu nome é Patrícia Correia e sou de Portugal. Sou diretora executiva da empresa portuguesa Imagina e estou neste momento a trabalhar no Brasil. Sou responsável pela implementação de projetos de tecnologia e inclusão para a comunicação e aprendizagem junto de secretarias municipais de educação, APAES e outras instituições aqui no Brasil. Trabalho nesta área há mais de 10 anos. E tenho também experiência como formadora de cursos presenciais e à distância nas áreas de tecnologias educacionais, tecnologia assistiva, comunicação alternativa e estratégias de aprendizagem. Tenho participado como palestrante em eventos e congressos, apresentando casos de sucesso, exemplos de projetos e testemunhos na utilização de software inclusivo para tablet e computador. Além disso, divulgo e participo no trabalho de pesquisa científica que está na base de todo o desenvolvimento de software educacional inclusivo da Imagina. Foi com muita honra que acolhemos o convite para participar desta segunda edição do Congresso Online de Acessibilidade. Gostaríamos de agradecer, em especial, à organizadora desta iniciativa, Dolores Afonso, que tem sido incansável na busca de testemunhos e palestrantes conceituados. Esta palestra está organizada em 4 partes. Na primeira, falamos da empresa Imagina e da forma como trabalhamos em Portugal e no Brasil. A ideia é vocês entenderem como surge a pesquisa e desenvolvimento dos softwares e o tipo de trabalho que fazemos. Na segunda parte, antes de falarmos de software e recursos, falaremos de alguns conceitos importantes, nomeadamente de símbolos, de comunicação e de aprendizagem. Na terceira parte da palestra, iremos demorar um pouco mais. Além de apresentarmos softwares para tablet e computador, vamos mostrar diferentes experiências e casos de sucesso da utilização destas ferramentas em diversas instituições. Vamos ver de que forma os profissionais e usuários têm utilizado o software para superar suas dificuldades e desenvolver suas capacidades. Na quarta e última parte, vamos falar da importância da formação e capacitação de todos os profissionais envolvidos em projetos de tecnologia e inclusão.
Não adianta ter software, hardware e recursos adaptados para cada um dos alunos e usuários se os profissionais não os souberem utilizar e não souberem criar atividades personalizadas. Esta componente da formação inclui a organização de cursos presenciais, cursos à distância e também a realização de workshops e palestras em diversos tipos de eventos. Esperemos que aproveitem muito esta palestra e que possam levar este aprendizado para as instituições onde trabalham. Agradecemos desde já a vossa atenção. Falando da empresa Imagina. A Imagina é uma empresa portuguesa com mais de 25 anos que pesquisa e desenvolve software para a educação especial, para computador e para tablet. Todos os produtos que desenvolvemos e serviços que prestamos têm origem em projetos de pesquisa realizados em parceria com universidades europeias e brasileiras. O software desenvolvido funciona como uma ferramenta e inclui diferentes recursos. Vocês vão ver pelos exemplos que vamos mostrar que tudo é totalmente adaptável e configurável para cada aluno e cada usuário. Para aprender a utilizar o software, organizamos cursos presenciais e à distância que possuem certificação internacional. Além dos conteúdos e ferramentas de cada software, são trabalhadas estratégias personalizadas e metodologias inovadoras para a aprendizagem e a comunicação, em contexto educacional e terapêutico, utilizando estes recursos tecnológicos. No Brasil, trabalhamos com a empresa Metasys Tecnologia, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela é a representante exclusiva da Imagina para todo o Brasil. Vamos agora para a segunda parte desta apresentação, os símbolos. Estes são um dos recursos que estão disponíveis no software que é desenvolvido pela Imagina. É importante entender o conceito de símbolo e saber de que forma podem ser utilizados na comunicação e na aprendizagem. Aqui vamos falar de comunicação, de símbolos e depois do projeto de pesquisa e desenvolvimento do sistema de símbolos Symbolink. O que é a comunicação e o que ela envolve? Comunicar é partilhar, aprender, tornar comum. É através da comunicação que nos relacionamos com os outros, que partilhamos vivências e adquirimos novos conhecimentos. A comunicação é a essência da interação humana e da aprendizagem. Não nos comunicamos apenas através da fala e oralmente. Utilizamos um conjunto alargado de competências, ou melhor, utilizamos uma combinação complexa de várias competências para comunicar. As competências cognitivas relacionam-se com a capacidade de conseguirmos transmitir o que pensamos, o que queremos. Muitas pessoas com dificuldades motoras, como é o caso da paralisia cerebral, por exemplo, precisam de meios auxiliares para poder transmitir o que pensam e a sua opinião, mas possuem esta competência cognitiva preservada. As competências sensoriais envolvem os sentidos, o tato, a audição, o olfato, o paladar e a visão. Quando algum desses sentidos está comprometido, isso vai comprometer também a comunicação e vai ser necessário desenvolver mais os outros sentidos ou arranjar alternativas aos sentidos que faltam. As competências motoras estão relacionadas com os movimentos físicos e motores e com a capacidade de conseguir movimentar partes ou a totalidade do nosso corpo como desejamos. Quando algum conjunto dessas competências falta, por exemplo, se um usuário não consegue movimentar com facilidade e ou como deseja as mãos para poder escrever ou utilizar um objeto, será necessário pensar e estudar formas alternativas para ele poder utilizar essa parte do corpo ou outra parte que ele domine melhor. A própria fala pode estar também comprometida devido a problemas dessa natureza. As competências sociais
estão relacionadas com a nossa capacidade de nos comportarmos em sociedade, em grupos maiores ou menores, ou em diferentes situações, como sejam a casa, a escola, o trabalho, a rua. Cada um de nós está mais à vontade em determinado tipo de ambiente e consegue, por isso, comunicar melhor nessas situações. Quando estamos em ambientes novos, ou que têm muitas pessoas, ou mesmo pessoas desconhecidas, podemos sentir-nos mais constrangidos e, de alguma forma, isso compromete ou dificulta a nossa comunicação. Com base nesta informação sobre estas diferentes competências, podemos ver que a comunicação é algo complexo e que o conjunto de todas essas habilidades nos ajuda a comunicar de forma completa e ser capazes de transmitir da melhor forma o que queremos, o que pensamos e também de entender melhor o outro. No entanto, dada essa complexidade, todos nós temos mais desenvolvidas algumas competências quando comparadas com outras. Além disso, existe um número significativo da população que não tem o domínio completo dessas competências. Quando faltam algumas das competências que referimos, estamos perante alguém que tem necessidades complexas de comunicação. A sua origem pode ser diversa: paralisia cerebral, autismo, esclerose amiotrófica, afasia, demências, síndrome de Down, sobreviventes de AVC, doença de Parkinson, lesões cerebrais, etc. No fundo, estas situações podem originar problemas de comunicação, linguagem ou fala. Para responder e melhorar a utilização e desenvolvimento dessas competências, surge a comunicação aumentativa e alternativa, abreviadamente designada de CAA. Ela pode ser definida como um conjunto de ferramentas, técnicas e estratégias utilizadas para complementar ou substituir os métodos de comunicação naturais. Aumentativa significa que os métodos e ferramentas utilizados vão permitir melhorar algum tipo de comunicação que já se possui. Ou seja, se eu já consigo comunicar de alguma forma, essas técnicas vão aumentar ou tornar melhores as minhas competências e habilidades. A alternativa significa que esses métodos vão substituir uma competência que eu não tenho e por isso vão ser uma alternativa a essa competência que me falta. Por exemplo, se eu não falar, a utilização de um sistema de comunicação com síntese de voz é uma forma alternativa para eu poder falar. Quando utilizamos esses conjuntos de técnicas e ferramentas em determinadas fases do desenvolvimento de um usuário, eles são mais um recurso para facilitar e melhorar a comunicação. Isso significa que recorrer à CAA não é desistir de falar. Como resumo destes slides que vimos agora sobre a comunicação, podemos tirar algumas conclusões importantes. Primeiro, tenho de conseguir comunicar, fazer-me entender e compreender o que querem comunicar ou falar comigo. Este é o primeiro passo. Só depois disso é que eu vou conseguir aprender. Ou seja, a aprendizagem não existe sem a comunicação. É precisamente para ajudar numa primeira fase a comunicação que surgem os símbolos. E agora vamos conhecer um pouco melhor o que são e como podem ser utilizados. Existem muitos sistemas de símbolos à nossa disposição. Não existe um sistema melhor ou pior que outro. Eles são diferentes. A sua escolha e utilização depende muito do usuário final e também das ferramentas e recursos que temos disponíveis. Normalmente, um sistema de símbolos encontra-se associado a uma instituição ou empresa que o desenvolve e que disponibiliza software ou materiais que possibilitem a sua fácil utilização. Aqui apresentamos 4 sistemas de símbolos diferentes: Arasaka,
desenvolvido pelo governo de Aragão, na Espanha. Symbol Sticks, desenvolvido pela empresa americana N2Y. PCS, desenvolvido pela empresa americana Myron Johnson. Symbolink, este é um novo sistema desenvolvido pela Imagina em parceria com universidades europeias e brasileiras. Já vamos falar deste projeto mais na frente. Mas o que é um símbolo então? Um símbolo é a representação visual de um conceito. Ele ajuda a entender, explicar ou clarificar uma ideia. Vimos aqui vários exemplos de símbolos: refeição, feliz, sol, esconder. E quem pode beneficiar do uso de símbolos? Ou seja, a quem é que os símbolos podem ajudar? Os símbolos podem ajudar qualquer pessoa, sejam quais forem as suas competências e necessidades. Por exemplo, crianças em idade infantil e escolar que ainda não utilizem a língua escrita ou que estão iniciando o seu processo de alfabetização. Crianças com dislexia, dificuldades de reconhecimento de palavras, soletração ou compreensão, ou que simplesmente necessitam de motivação para aprender. Adultos e jovens com dificuldades de aprendizagem, baixa alfabetização ou analfabetismo funcional. Eles podem utilizar os símbolos como forma de acesso à leitura e à escrita, adquirindo assim mais independência e autonomia. Pessoas que utilizam sistemas de comunicação aumentativa e alternativa como recursos normais para a sua comunicação, e adultos em situações de reaprendizagem, que tiveram AVC, por exemplo. Ou seja, todos podem ser potenciais usuários de símbolos em diferentes situações. Vamos apresentar agora o sistema de símbolos Symbolink para entendermos melhor o trabalho que está sendo feito. Este sistema faz parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento que a Imagina iniciou em 2014. Daqueles 4 sistemas de símbolos que apresentámos há pouco, este do canto inferior direito é o Symbolink. O que originou este projeto de pesquisa? Ao analisar os sistemas existentes, verificamos alguns problemas. Questões relacionadas com a atualização. Reparem nestes símbolos para telefone e computador. Os da esquerda são mais antigos e os da direita já se assemelham mais à realidade atual que conhecemos. Se mostrarmos o telefone vermelho a uma criança, ele nem vai saber de que se trata de um telefone, certo? Esta questão da atualização é muito importante. O sistema de símbolos é algo que tem que estar constantemente em desenvolvimento. Não pode ficar parado no tempo. Outro aspecto importante está relacionado com as diferentes realidades e culturas de diferentes países. A maioria dos sistemas de símbolos desenvolvidos tem origem anglo-saxónica, isto é, são desenvolvidos em Inglaterra ou nos Estados Unidos. Isto significa que é natural que as representações utilizadas estejam mais relacionadas com a cultura desses países. Vejamos um exemplo dos símbolos seguintes. O primeiro conjunto representa fome. Quando estamos com fome, qual a primeira coisa que pensamos? Pelo menos em Portugal e no Brasil, acho que não pensamos em uma maçã, mas em algo um pouco mais substancial, certo? Então o símbolo com faca e garfo pode representar melhor esta situação de fome. O segundo conjunto de símbolos está relacionado com refeição, almoço ou jantar. Tendo em conta novamente a cultura de países de língua portuguesa, o símbolo de baixo com um prato completo de arroz, feijão, farofa, salada, suco e também uma fruta é o que se assemelha mais à nossa realidade. Assim, é importante terem atenção todos os aspectos culturais e regionais quando se constroem símbolos. Falando então do projeto Symbolink.
Símbolos Imagina para a alfabetização e inclusão. Ele tem como principal objetivo o desenvolvimento de um sistema de símbolos pictográficos para todos os países de língua portuguesa. Este sistema de símbolos leva em conta a diversidade cultural e étnica da comunidade lusófona. Este é um projeto de pesquisa e desenvolvimento em parceria com várias instituições e universidades de Portugal e do Brasil. Queremos que o desenho destes símbolos seja simples, conciso, coerente e visualmente agradável, sem demasiados detalhes e, ao mesmo tempo, harmonioso. Outra preocupação constante do sistema de símbolos Symbolink é a inclusão, ou seja, queremos que este sistema de símbolos seja possível de utilizar por todas as pessoas sem exceção, independentemente da sua idade, competências ou necessidades. Para isso tem sido fundamental o envolvimento de uma equipe multidisciplinar e dos usuários finais em todo o ciclo de desenvolvimento. Este projeto comporta vários desafios importantes e que devem estar sempre presentes. O sistema de símbolos é um sistema vivo e em constante desenvolvimento, como já tivemos a oportunidade de ver anteriormente, através dos exemplos do telefone e do computador. Além disso, e como referimos, pretendemos que este seja um sistema universal e para todos. Outro aspecto muito importante tem a ver com os esquemas, regras e convenções da linguagem de símbolos que está sendo desenvolvida. Existe todo um conjunto de análises e estudos que continuam sendo feitos para que tudo faça sentido e seja coerente. Foi definida a personagem que serve de base a todos os desenhos e sistema, que é este boneco que vocês podem ver, mas é necessário continuar a definir e a ter cuidados nos diferentes aspectos que referimos de seguida. Como é representada a família e os diferentes membros e a sua relação? Como representamos os sentimentos e as emoções? Apenas a face ou o corpo inteiro? E as profissões? Que ferramentas e vestuário deve ter a nossa personagem para que a representação fique fácil de identificar? E os edifícios e as lojas? Como representar de forma inequívoca que elementos comuns devem ter determinado tipo de edifícios? E as lojas? E depois vêm ainda questões relacionadas com a própria gramática dos idiomas, as representações dos plurais, dos comparativos, dos tempos verbais. Como podem ver por toda esta informação, a concepção de um sistema de símbolos é algo complexo e que demanda tempo, recursos e uma equipe multidisciplinar. E estes símbolos onde irão ser utilizados? Ou melhor, como podemos dar forma e utilizar estes símbolos? É exatamente aqui que surge o desenvolvimento de software para tablet e para computador. É através deste tipo de ferramentas que se conseguem usar os símbolos em diferentes situações. Aqui temos algumas fotos de diferentes usuários, de diferentes idades, trabalhando com software para tablet e software para computador. Terminada esta parte sobre a comunicação, os símbolos e sua utilização, vamos ver agora alguns softwares educacionais e exemplos de sua utilização em várias instituições. O que é software inclusivo? O software inclusivo é pensado e desenvolvido para ser utilizado por qualquer pessoa, independentemente de suas competências e capacidades. É um software totalmente adaptável e configurável para cada um dos usuários que utiliza múltiplos canais e diferentes formas de acesso. Além disso, ele possibilita a utilização de diferentes recursos capazes de personalizar cada uma das atividades construídas. É possível utilizar símbolos disponíveis em bibliotecas que estão no próprio software, mas também incluir as nossas imagens ou fotos. Além disso, o software possibilita a utilização de voz, que pode ser uma voz sintetizada ou do próprio dispositivo,
ou uma voz gravada pelo próprio usuário ou outra pessoa que esteja criando as atividades. Além disso, também deverá ser possível inserir sons a partir de uma biblioteca do próprio software. Por exemplo, podemos ter o som dos passarinhos ou de um carro para tornar a atividade mais estimulante. Todos estes recursos deverão estar disponíveis no software e é trabalho do professor, educador ou outro profissional selecionar os que serão utilizados tendo em conta o aluno, suas necessidades, suas competências, o que se pretende desenvolver, o tipo de atividades que está sendo feita, etc. Normalmente, o software inclusivo pode ser utilizado por um leque muito alargado de usuários. Isso facilita o trabalho do profissional, pois apenas precisa de aprender a utilizar e configurar poucos softwares e consegue atender um grande número de alunos ou pacientes. Vamos então ver alguns softwares inclusivos e saber de que forma têm sido utilizados, quer por profissionais, quer pelos próprios usuários. Vejamos os 4 softwares de que vamos falar. 2 funcionam em tablet e 2 funcionam em computador. Para tablet temos o Vox4All e o MyHealthPass. Ambos são sistemas de comunicação para dispositivos móveis e ambos usam símbolos, texto e voz para apoiar essa comunicação. Para computador temos o Symbol Lab para a construção de atividades interativas com símbolos, texto, voz e sons, e o Aventuras, que é um caderno digital para brincar com a língua portuguesa, através de palavras, sílabas, frases, imagens, voz. E tem ainda diversos jogos criados automaticamente pelo software, com base nos diversos conteúdos que vão sendo introduzidos. Vejamos agora com mais detalhe cada um destes softwares. Além de explicarmos um pouco o seu funcionamento, vamos apresentar também como está sendo utilizado e os resultados que têm sido obtidos, assim como algumas experiências de utilização em contexto real. Vamos ver o Vox4All para tablet. O Vox4All é um sistema de comunicação aumentativa e alternativa para dispositivos móveis. Dá voz a quem não tem e permite superar dificuldades de comunicação. Utilizando símbolos, imagens e fotos, síntese e gravação de voz, é possível criar e configurar um ambiente totalmente adaptado a cada usuário. Vou começar por mostrar um pequeno vídeo que faz enquadramento do funcionamento e utilização deste software. No caso, vamos ver de que forma um jovem com paralisia cerebral consegue usar este software pela primeira vez e qual a sua reação e de sua mãe. Vamos ver. Então, assim, eu posso, por exemplo, aqui, ó. Alimentação, vamos ver? Alimentação. Comidas, tá? Agora falar o que você gosta. Ó, veja aí o que é que você gosta. O que pretendemos mostrar com este vídeo é que é muito fácil utilizar este software. O jovem estava usando o software pela primeira vez. Ele teve alguma dificuldade em acessar o tablet e as opções desejadas inicialmente, mas rapidamente entendeu que ao tocar em uma célula ou opção, o seu conteúdo era livre. Além disso, com os símbolos ilustrando cada conceito, ele conseguia identificar facilmente, no caso, os alimentos e frutas preferidos. Mostra qual você gosta. Manga, eu gosto. É manga? Você gosta de manga? O que mais você O gosta? preferido é a banana. Cadê a banana? Nossa, Tá! incrível! Ai, meu Deus do céu! E aí, mãe? O que você achou? Olha lá, ó. Muito bom. É.
Olha lá, a mãe ficou tão feliz, tão feliz. Viu só? Você viu como é simples? Uma coisa tão simples. O Vox4All é um sistema para tablet. Ele funciona tanto em tablet com sistema operacional Android como em iPad com sistema operacional iOS. Ele está disponível em 4 idiomas diferentes: português do Brasil, português de Portugal, inglês e espanhol. É possível alterar toda a interface a qualquer momento para um idioma diferente, caso seja necessário. Nesta foto temos 4 usuários diferentes. Eles são alunos da APADEF de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Para cada um deles, a professora construiu uma atividade específica e diferente dos outros alunos. Neste caso, são atividades para trabalhar a alfabetização. O método utilizado na escola, normalmente trabalhado em papel e cadernos, foi passado para o tablet como complemento das atividades. Cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem próprio e, por isso, é importante que as atividades sejam totalmente personalizadas e adaptadas ao que cada um efetivamente precisa. Se repararem, na primeira foto, a que está no canto superior esquerdo, o aluno está acessando o tablet com o nariz, já que o seu comprometimento motor não lhe possibilita utilizar as mãos como os restantes alunos. É super interessante e motivador. Como funciona então o Vox4All? O software utiliza pranchas ou tabelas que possuem células organizadas em linhas e colunas. Cada célula possui uma figura, que pode ser um símbolo, imagem ou foto, texto e voz. Do lado esquerdo, existem na parte inferior 2 células que permitem navegar entre as diferentes pranchas ou conteúdos do aplicativo. Na parte superior, também do lado esquerdo, existem 3 células que formam a barra de acesso rápido. Estas 3 células podem ter o conteúdo que quisermos e vão estar sempre disponíveis na tela do nosso dispositivo. A prancha ou tabela que vemos nesta imagem possui símbolos e texto. São 9 células e cada uma tem um alimento ilustrado com um símbolo e a palavra respectiva. Pelo que vimos no vídeo, ao tocar em cada uma destas células conseguimos ouvir o seu conteúdo a ser lido. Podem reparar que a célula para frutas tem uma cor de fundo diferente. Isso foi feito de propósito, para mostrar ao usuário que essa célula tem um comportamento diferente. Ao tocar nela, além de ouvir o seu conteúdo, é aberta uma nova prancha com outros conteúdos. No caso, apenas inclui frutas. Se não quisermos usar símbolos ou se acharmos que as fotos podem ser mais úteis, podemos criar conteúdos com as nossas próprias fotos ou imagens que baixamos da internet. Nestas fotos, podemos ver a cara de felicidade desta aluna do ensino infantil. Para ela foi construída uma prancha com fotos para ela identificar os coleguinhas da sala. Fazendo um pequeno resumo, o Vox4All permite incluir os diversos recursos, símbolos, fotos e imagens, gravar a própria voz ou usar a síntese de voz do dispositivo. Além disso, e se o usuário não conseguir tocar diretamente na tela e escolher a célula desejada, existe um mecanismo de varredura que facilita essa seleção e que também pode ser usado com acionadores ou switches. A principal vantagem do Vox4All é que ele é totalmente configurável e adaptável a cada usuário. É possível construir atividades para a comunicação ou para a aprendizagem, especificamente concebidas e pensadas para cada um dos usuários ou alunos com quem trabalhamos. Vamos ver alguns exemplos. É importante referir que nestas 2 fotos vemos este senhor mais velho que está usando o tablet com a sua fonoaudióloga para se comunicar. Ela construiu, em conjunto com ele,
os conteúdos das pranchas com símbolos para que ele pudesse comunicar e falar com as pessoas na instituição. Só assim é possível garantir que o sistema atenda efetivamente às suas necessidades. Nesta outra foto, temos uma criança com cerca de 5 anos utilizando uma atividade para trabalhar as cores. Temos uma banana e existem 4 cores disponíveis para ela escolher. Qual é a cor da banana? Só uma está certa e o software dá o feedback em relação ao certo e ao errado. Aqui temos outra criança que está contando o que comeu no almoço. As opções disponíveis nas células são fotos com o arroz, o feijão, a carne, a mandioca e a abóbora. Existe na prancha uma célula com o sinal mais, que vai abrir outra prancha com outros conteúdos. Todos estes exemplos são completamente diferentes e altamente personalizados. Eles foram concebidos especificamente para estes usuários. E esta é a principal riqueza deste software Vox4All. Para cada usuário é possível criar um conjunto de conteúdos específico para a sua realidade e que pode ir evoluindo à medida de suas necessidades. Este é o software Vox4All, que possibilita a comunicação e aprendizagem através dos dispositivos móveis. Para tablet, vamos conhecer o MyHealthPass, ou Passaporte para a Saúde. Este é um aplicativo que facilita a comunicação especificamente na área da saúde e da emergência médica. Os seus conteúdos foram construídos e pensados especificamente para esta área e para facilitar o entendimento entre médico e doente. Este software inclui vários idiomas, nomeadamente português do Brasil, português de Portugal, espanhol, inglês, francês e alemão. É possível escolher o idioma que desejamos para o texto que aparece escrito nas células e para a interface, e também o idioma, que pode ser diferente, para o texto que é falado. Já vamos ver a utilidade desta opção daqui a pouco. Os conteúdos deste software já estão prontos e são fechados, ou seja, não é possível incluir mais conteúdos. Estes foram pensados especificamente por uma equipe de médicos e enfermeiros que trabalham em ambiente hospitalar e em emergência médica. A ideia foi criar diversos conteúdos organizados de acordo com perguntas e situações que são normalmente relatadas nestes ambientes. Quando nos encontramos em situação de emergência, muitas vezes a comunicação fica comprometida, quer pela ansiedade ou nervosismo sentidos, quer por alguma situação que impeça a comunicação normal. Assim, os símbolos utilizados têm como objetivo facilitar o entendimento do conceito ou sintoma que pretende comunicar ou que estou a sentir. Falámos no slide anterior que existe a possibilidade de escolher diferentes idiomas para o texto escrito e para o texto falado. Qual a utilidade disso? Imaginemos, por exemplo, que o médico e o paciente falam línguas diferentes. Como fazer para se entenderem? Se, por exemplo, o médico for inglês e o paciente brasileiro, devemos escolher o texto escrito em português do Brasil, para que o doente possa ler e indicar o que pretende comunicar. E devemos escolher o inglês para o texto falado. Assim, ao tocar numa célula, o paciente sabe o que quer transmitir e o médico, além de ver o símbolo associado ao conceito, vai escutar esse conceito ou palavra em inglês. No topo da tela, do lado direito, podemos ver a bandeira do Brasil, associada à letra T, de texto, e a bandeira inglesa, associada ao alto-falante. Bem interessante, não? Existe uma célula logo na tela inicial relativa ao meu perfil. Isto significa que é possível personalizar os dados do usuário do aplicativo. Os dados pessoais, os seus dados médicos, histórico, alergias, medicação que toma normalmente, entre outros. Além disso, e no caso do usuário estar viajando,
Pode ainda incluir alguns contatos em caso de emergência e onde se encontra hospedado e quem poderá ser contactado. Resumindo, este é um software que foi desenvolvido com uma equipe médica e cujos conteúdos permitem facilitar a comunicação em situações de emergência médica ou de problemas de saúde. Pode ser utilizado quando vamos viajar para um país e não falamos o idioma, quando quem está doente não fala o mesmo idioma do médico, enfermeiro, farmacêutico ou bombeiro, ou quando existe algum comprometimento na fala, temporário ou não, que dificulta a comunicação entre as partes. Este software está disponível nas lojas da Apple e da Google Play. Voltando à nossa lista de software inclusivo, vamos ver agora os 2 softwares para computador que a Imagina também desenvolveu. Vamos começar pelo Symbol Lab, para criar atividades interativas, e depois vamos ver o Aventuras 2, que funciona como um caderno digital muito especial. O Symbol Lab, ou Laboratório de Símbolos, é um software para computador. Ele permite a criação de atividades dinâmicas e interativas para aprendizagem, comunicação e terapia. Também possibilita a escrita de texto ilustrado com símbolos. É normalmente indicado para todos os que precisam de desenvolver suas competências básicas em leitura e escrita e para os que usam os símbolos como apoio à comunicação e à linguagem. Vamos conhecer um pouco melhor. Aqui temos um exemplo de um texto escrito ou ilustrado com os símbolos. O software possibilita que, à medida que vamos escrevendo usando o teclado, cada palavra vá sendo automaticamente ilustrada com o símbolo adequado. Aqui temos um exemplo diferente. Temos uma atividade de construção de palavras com base em sílabas. Tocando num destes animais na parte superior da tela, podemos escutar a palavra associada, por exemplo, gato, e ouvir o som do gato, miau. Depois procuramos na parte de baixo da tela as sílabas que compõem a palavra. Ao tocar em cada sílaba, ela é escrita no editor de texto e no final da segunda sílaba visualizamos o símbolo do animal correspondente. Neste caso, não se utiliza o teclado para escrever, mas sim estas células que enviam o seu conteúdo para esta outra janela. Com o software Symbol Lab é possível construir e criar atividades deste tipo. As atividades construídas podem utilizar símbolos, imagens e fotos, voz sintetizada ou gravada e sons. Quem pode utilizar o software? Pode ser o próprio professor, educador ou profissional para construir as atividades ou ambientes de aprendizagem ou comunicação. Ou pode ser o próprio aluno, quer para utilizar as atividades construídas pelo professor, quer para escrever textos ilustrados com símbolos. Nesta foto estão 2 crianças usando o computador para contar uma história. Elas estão usando o teclado. Para cada palavra escrita, elas selecionam cuidadosamente o símbolo mais adequado, capaz de ilustrar melhor esse conceito. Vejamos ainda alguns exemplos de atividades ou ambientes dinâmicos e interativos. Cada um deles foi construído com determinado propósito, pensando em determinado tema. Esta foto foi tirada durante um curso de formação, cujo objetivo principal foi formar professores para poderem construir atividades específicas para estes jovens com paralisia cerebral. Eles estavam tão curiosos que decidiram participar no curso e dar a sua contribuição. Este jovem da esquerda foi acompanhando todo o curso e construiu várias atividades para o amigo. O jovem da direita ia experimentando tudo o que íamos construindo durante o curso e fomos sempre fazendo as adaptações necessárias de acordo com o que ele ia sugerindo. Foi uma experiência muito enriquecedora. Aqui temos uma atividade sobre as emoções ou sentimentos. Ao tocar na célula Fico Feliz, vemos estes conteúdos na parte de baixo da tela. E ao tocar em cada uma dessas frases ilustradas com símbolos, por exemplo,
comi um chocolate, essa informação é enviada para a janela de texto e é também lida através da voz sintetizada. E escolhendo outra emoção, temos acesso a outros conjuntos de frases que pretendem ilustrar várias situações que acontecem ou que sentimos com essa emoção. Agora, outro exemplo completamente diferente para a área da matemática. O software contém diversos exemplos prontos a utilizar e que também podem ser alterados para incluir outros conteúdos, ou seja, consegue inserir os conteúdos que desejar e ter atividades muito interessantes, quer para a comunicação, quer para a aprendizagem. Toda a interface do software é totalmente personalizável e configurável. Os conteúdos podem ser colocados na tela, onde for melhor para o usuário poder acessar. Aqui temos um outro exemplo. Desta vez o tema são as compras, em diferentes tipos de lojas, e o que podemos encontrar em cada uma delas. Podem reparar que a disposição da informação e dos elementos na tela é diferente dos exemplos apresentados no slide anterior. Nesta foto podemos ver diferentes formas de acesso ao computador. Temos um teclado expandido, em que as teclas são maiores, e existem cores que ajudam a distinguir os diversos tipos ou conjuntos de teclas. Vemos um mouse adaptado do lado esquerdo do computador e um acionador do lado direito. O software Symbolab está preparado para ser utilizado com diferentes dispositivos de acesso, adaptando-se a cada usuário. Este é o software para computador Symbolab, que permite criar e construir diferentes atividades dinâmicas e interativas utilizando diversos recursos. Vamos conhecer o software Aventuras. Este software para computador funciona como um caderno digital para brincar com a língua portuguesa. Todos temos cadernos físicos para a escola ou para tomar notas, certo? O Aventuras permite ter diversos cadernos digitais para diferentes alunos ou usuários. Este software ajuda a trabalhar todas as componentes da língua, seja a leitura ou a escrita. E vamos ver também que, com base nos conteúdos do caderno, são criados automaticamente diversos jogos. Nas páginas do caderno digital, podemos escrever frases, palavras, sílabas. Também podemos associar imagens ou símbolos ou fotos às palavras. Do lado direito do caderno temos uma espécie de barra de ferramentas, com caneta, tesoura, lápis, microfone, boca, borracha. Cada uma tem uma função específica que nos ajuda a inserir e organizar a informação nas páginas do nosso caderno. Nesta foto temos duas crianças usando este software no computador. Cada uma construiu um caderno. E agora vão ver os conteúdos que inseriram e brincar com eles. E aqui temos mais alguns exemplos de páginas de cadernos e atividades que podem ser construídas. Não nos podemos esquecer de que a ideia deste software não é escrever textos imensos nas páginas, mas sim pequenas frases, expressões, palavras associadas a determinado tema, ou tendo em conta o que vai sendo trabalhado na sala de aula. Este caderno, por exemplo, foi construído para trabalhar o caso de leitura CH e X. Cada página tem várias palavras com o som de X. Cada palavra foi dividida nas suas sílabas e foi também associada uma foto a cada palavra. Nesta foto vemos a aluna Salomé construindo o seu próprio caderno. Ela vai inserir agora uma foto ou mesmo fazer o desenho que irá ficar associado ao seu nome no caderno. Interessante, não? Cada aluno ou usuário pode ter um ou mais cadernos. Em cada caderno, cada usuário organiza e coloca os conteúdos como desejar. Ou seja,
temos o mesmo software que pode estar sendo utilizado de forma diferente por cada aluno, dependendo do seu conhecimento, das suas competências e das aprendizagens que vai fazendo. Com base nos conteúdos de cada caderno, o software consegue construir ou gerar, de forma automática e aleatória, diversos jogos. Por exemplo, com base nas palavras e imagens do caderno, podemos fazer a correspondência das mesmas palavras e imagem. Os jogos possuem vários níveis de dificuldade que podem ser utilizados pelos alunos de acordo com os seus conhecimentos e competências. Outro jogo. No caderno temos as palavras divididas em sílabas e aqui neste jogo temos de juntar as sílabas para construir as palavras que temos no caderno. Podem ser palavras com 2 ou 3 sílabas e dependendo do nível de dificuldade do jogo, as sílabas podem estar pela ordem certa ou podem estar misturadas. Outro jogo ainda. Podemos clicar na imagem do lado esquerdo e ouvimos a palavra a ser lida. Depois, deveremos usar o teclado para escrever a palavra associada. Volto a lembrar que estes são conteúdos que o aluno inseriu e trabalhou no seu caderno e agora está utilizando os jogos para verificar os seus conhecimentos ou para solidificar as suas aprendizagens. Ou seja, cada aluno ou usuário tem o seu caderno, que tem conteúdos diferentes. Com base nesses conteúdos, o software Aventuras propõe jogos diferentes e com níveis de dificuldade diferentes. Além de tudo isto, existe ainda um programa de configuração que possibilita personalizar ainda mais, quer a interface do próprio software, escondendo determinadas ferramentas, mudando a cor de fundo da página do caderno, ou também é possível alterar as configurações dos jogos, colocar mais ou menos opções, definir a origem dos conteúdos a utilizar, podem ser do caderno todo ou apenas de uma página. O Aventuras 2 é um software bem completo e que foi concebido especificamente para a alfabetização. Depois de termos visto todas estas experiências e exemplos de utilização de software, é importante não esquecer que existe uma grande dedicação dos profissionais que estão envolvidos em todos estes processos. A formação tem um papel muito importante para todo este sucesso. A Imagina tem um centro de formação certificado internacionalmente. Desenvolvemos e organizamos cursos de formação que conferem um certificado internacional para os seus participantes. Estes cursos são muito práticos e podem funcionar em duas modalidades diferentes. Podem ser presenciais ou totalmente à distância através de uma plataforma. O público destes cursos costuma ser constituído por professores, terapeutas, profissionais que trabalham na área da educação ou da saúde e mesmo pais e educadores. Estas fotos ilustram a forma como os cursos costumam decorrer. Existe um trabalho efetivo dos participantes que constroem atividades e recursos para seus alunos e usuários e existe uma grande interação entre os participantes, assim como a partilha de experiências e saberes. A formação presencial é normalmente organizada para os profissionais de uma instituição, que pode ser uma Secretaria de Educação, uma escola, uma APAE ou outra instituição. A nossa equipe de formadores desloca-se à instituição para dinamizar esses cursos. Vemos aqui mais profissionais e professores interagindo para a construção de atividades personalizadas. O principal objetivo deste curso é que todos os participantes consigam construir atividades e recursos que precisam para os seus alunos. Vamos assistir a um vídeo gravado na APAE de Cascavel, no Paraná. Vocês vão ter a oportunidade de ver que as atividades apresentadas foram construídas especificamente para este aluno e vão ver de que forma esta criança acessa o tablet para dar as suas respostas. Professora, cadê a professora? Cadê a sua professora? Bem bonito que nós estamos filmando agora, tá?
Muito bem, professora Jordana. Agora eu quero que você aperta no Nicolas. Cadê você? Qual desses aqui é você? Mostra. Mostra pra nós. Você. Nicolas. Muito bem. Esse é o Nicolas? Esse é o Nicolas. Ótimo. Cadê o Nicolas? Mostra pra mim o Nicolas. Nicolas, né? Agora, Nicolas, você tem que me mostrar o vermelho. Qual desses dois é o vermelho, Nicolas? O vermelho. Capricha, Nicolas. Muito bem, coração vermelho. Isso, Nicolas, acertou. Coração vermelho. Mostra o azul. Azul agora. O que eu tenho de azul aqui, Nicolas? O que eu tenho de azul? O que eu tenho de azul? Capricha, Nicolas. Muito bem, camiseta azul. Camiseta azul, muito bem. Mostre o rato grande. Qual desses dois ratos é maior? É o grande, Nicolas. Qual é o maior? Minha bateria está branca. Qual é o maior? Qual é o maior? Capricha aí. Muito bem, rato grande. Acertou, Nicolas? Você acertou, meu anjo? Acertou. Ótimo, Nicolas. Parabéns, Nicolas. Você acertou tudo. Ótimo. A cara do Nicolas no final disto tudo, não é? O seu sorriso demonstra bem que é para isto que todos trabalhamos e que quaisquer que sejam as dificuldades dos nossos usuários, existem ferramentas e tecnologias que nos ajudam a criar materiais como este. Mas não podemos esquecer também que o computador e o tablet são apenas mais um recurso que agora está disponível e são apenas isso. Os profissionais e professores e educadores continuam tendo um papel fundamental e crucial no desenvolvimento das competências de seus alunos e usuários. A formação à distância é outra modalidade de aprendizagem para os profissionais. A vantagem é que cada um pode gerir o seu tempo como quiser e fazer o curso ao seu ritmo, onde e quando puder. Claro que exige mais autonomia e disciplina, mas os tutores e formadores estão sempre atentos para que os participantes se sintam apoiados. O Centro de Formação da Imagina, além de cursos de formação presenciais e à distância, também organiza e dinamiza workshops e palestras. Teremos todo o gosto em organizar um evento em parceria com a sua instituição, como já temos feito em várias cidades do Brasil e de Portugal. Apenas para resumir, a formação assume um papel fundamental para que os projetos efetivamente se concretizem e que o investimento feito em equipamentos e softwares seja efetivo. Os profissionais envolvidos precisam saber como usar esses recursos e de que forma as suas estratégias de atuação, em contexto educacional, podem ser melhoradas para atender todos os alunos com quem trabalham, favorecendo sempre a inclusão. E chegamos ao fim desta apresentação. Agradeço imenso a vossa atenção e espero que tenham aproveitado muito todos os conhecimentos desta palestra e também de todo o congresso online de acessibilidade. Estou sempre disponível para o que precisarem. Deixo aqui os contactos da Imagina, www.imagina.pt de Portugal e www.metasis.com.br do Brasil. Muito, muito obrigada. Olá, bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo
tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.